A China acaba de bloquear uma resolução para reabrir a rota de petróleo mais importante do mundo. A mesma rota que transporta o seu próprio petróleo. Isso não é um erro, é uma mensagem. No dia 7 de abril de 2026, dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aconteceu algo que passou despercebido pela maioria das pessoas. Uma resolução foi apresentada, proposta pelo Bahrein, com um objetivo declarado: restaurar a liberdade de movimento através do Estreito de Hormuz. 11 países votaram a favor. China e Rússia disseram não. Em poucas horas, as manchetes ocidentais tinham a sua história. A China protege o Irã. A Rússia defende um regime desestabilizador. Simples, direto e errado, porque aqui está o que ninguém parou para perguntar. A China compra mais petróleo iraniano do que qualquer outro país na Terra. Uma parcela enorme desse petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. Se essa rota fechar, a China é duramente atingida. Então, por que a China seria a responsável por derrubar a resolução que resolveria o problema? Essa pergunta é a chave para tudo. E uma vez que você a responde, o cenário inteiro muda. Vamos voltar para a sala, porque a votação em si é apenas metade da história. O que importa é o que estava dentro daquela resolução. Escondidas na minuta original estavam 3 palavras que carregam um peso enorme no direito internacional. Todos os meios necessários. Na linguagem diplomática, essa frase não é apenas um texto. É uma porta. Uma porta que permite que qualquer país a atravesse com armas, com navios, com cobertura legal das próprias Nações Unidas. Isso não é uma resolução de paz. É uma autorização de guerra disfarçada em linguagem neutra. Vários países reagiram fortemente. China, Rússia e até mesmo a França disseram que a minuta ia longe demais. Então ela foi revisada. A linguagem militar agressiva foi retirada. A resolução ficou mais branda. Depois foi revisada novamente. Mais texto foi removido, mais autoridade foi retirada. Na terceira versão, este era um documento significativamente enfraquecido. China e Rússia o vetaram todas as vezes. Agora pergunte a si mesmo. Se o objetivo era realmente apenas proteger o Irã, por que eles continuaram dizendo não, mesmo depois que as partes agressivas foram removidas? A resposta não é lealdade. A resposta é estratégia. Aqui está a estrutura que explica tudo o que a China faz em política externa, e que quase ninguém na grande mídia menciona. A China tem um medo estrutural profundo. É chamado de o dilema de Malaca. A Marinha dos Estados Unidos controla vários dos pontos de estrangulamento marítimos mais críticos do planeta. A qualquer momento, teoricamente, Washington poderia sufocar o fornecimento de energia da China ao bloquear essas rotas. Durante décadas, Pequim tratou isso como sua maior vulnerabilidade a longo prazo. Agora, imagine esse mesmo risco se estendendo ao Estreito de Hormuz. Se os Estados Unidos entrarem nessa via navegável, submeterem o Irã pela força e o fizerem com um selo de aprovação do Conselho de Segurança da ONU, o que acabou de acontecer? A América provou, diante do mundo inteiro, que ainda controla quem recebe energia e quem não recebe. Que mesmo em 2026, com toda a conversa sobre o declínio americano, Washington ainda pode ligar e desligar o fornecimento global de petróleo. Para a China, esse resultado não é apenas ruim, é o pior cenário possível. Portanto, o veto não foi sobre proteger o Irã. Foi sobre garantir que os Estados Unidos não saiam desta crise parecendo o mestre incontestável da energia global. Um movimento, uma palavra, consequências enormes. Agora, aqui está a camada que a maioria das pessoas ignora completamente e pode ser a mais importante. Desde a década de 1970, o petróleo é negociado em dólares americanos. Esse único fato é o motor do poder financeiro americano. Todos os países do mundo precisam de dólares para comprar energia. Isso cria uma demanda global permanente pelo dólar. E essa demanda permite que a América mantenha déficits enormes, financie suas forças armadas e mantenha seus mercados financeiros dominantes. Esse sistema é chamado de petrodólar, e ele só funciona quando o petróleo flui sem problemas por rotas como o Estreito de Hormuz. Quando essa rota permanece instável, o petróleo não flui livremente. Os dólares não retornam para os ativos americanos da maneira como normalmente fazem. E os países que já estavam se perguntando discretamente: será que ainda precisamos do dólar? Começam a fazer essa pergunta um pouco mais alto. A China passou anos construindo a resposta para essa pergunta. Sistemas de negociação de petróleo baseados no yuan, redes de pagamento alternativas, acordos de energia profundos com a Rússia e o Irã, que contornam totalmente o dólar. Em um mundo estável, esses sistemas ficam em segundo plano. Ninguém precisa deles com urgência, mas em um mundo sob estresse,
Em um mundo onde o Estreito de Hormuz é uma fonte de caos, esses sistemas de repente parecem muito atraentes para muitos países. A China não criou esta crise, mas ela entende claramente que a cada semana que a crise continua, a pressão sobre a ordem baseada no dólar aumenta. E cada fissura nessa ordem é uma abertura para a alternativa que a China vem construindo silenciosamente. A crítica mais comum a essa análise é a seguinte: tudo bem, mas a China ainda está sendo prejudicada. Ela não pode sobreviver sem o petróleo de Hormuz para sempre. Isso é verdade, e a China sabe disso. E é exatamente por isso que a China passou a última década se preparando precisamente para esta situação. Reservas estratégicas de petróleo, acumuladas ao longo de anos, dão tempo à China. O corredor econômico China-Paquistão lhe dá um caminho para o Mar da Arábia que não depende dos pontos de estrangulamento tradicionais. Rotas de energia terrestres que a conectam à Rússia e à Ásia Central reduzem sua exposição a qualquer via marítima única. E em casa, a China tem construído capacidade solar, eólica e nuclear em uma escala que o mundo genuinamente nunca viu antes. Não apenas por razões climáticas, mas por independência estratégica. Compare isso com a Europa, o Japão e a Coreia do Sul. Todos fortemente dependentes de fluxos marítimos estáveis de petróleo, com muito menos alternativas imediatas e reservas muito mais escassas. Então, quando você pergunta quem é mais prejudicado por uma interrupção prolongada em Hormuz, a resposta honesta não é a China, na maior parte. A China se planejou para isso. Seus rivais, em grande parte, não. Isso não é um acidente. É a preparação encontrando a oportunidade. O embaixador da China na ONU usou um argumento acima de todos os outros após o veto. Ele disse que a resolução não abordava as causas fundamentais, que ataques militares foram realizados contra o Irã primeiro, que a resolução, então, buscava autorização para usar a força contra o mesmo país que agora respondia a esses ataques. Quer você concorde ou não com essa perspectiva, algo importante aconteceu quando a China apresentou esse argumento publicamente. Uma grande parte do mundo, na Ásia, África e América Latina, ouviu e concordou. Porque muitos desses países observaram um padrão por décadas. Primeiro a força, depois a justificativa. Primeiro a ação, depois a resolução da ONU. E eles se tornaram profundamente céticos sobre como as regras internacionais são aplicadas, dependendo de quem as está aplicando. Quando a China se levanta naquela Câmara e diz que as regras devem se aplicar igualmente, ela não está falando com Washington. Ela está falando com os 80% do mundo que muitas vezes sentiram que essas regras não se aplicavam igualmente a eles. Isso não é apenas diplomacia, é uma campanha de longo prazo pela confiança. E a confiança na geopolítica é uma forma de poder que leva décadas para ser construída e dura mais do que qualquer vantagem militar. Agora, vamos dar um passo para trás. Por décadas após a Guerra Fria, os Estados Unidos operaram com um tipo de liberdade que nenhum país na história havia conseguido. Podiam intervir, sancionar, pressionar e moldar resultados ao redor do mundo. Quando precisavam de cobertura internacional, geralmente a conseguiam. A Rússia estava enfraquecida. A China ainda não havia ascendido o suficiente para reagir de forma significativa. Essa era está agora visivelmente encerrada. No dia 7 de abril de 2026, os Estados Unidos foram ao órgão internacional mais poderoso da Terra e pediram autorização para agir em uma crise que consideram vital para a estabilidade global. E 2 países olharam para esse pedido e disseram não. Não por um detalhe técnico, não através de um adiamento, mas com um veto direto e deliberado. Essa é uma mudança estrutural na forma como o poder global funciona. Existem agora limites reais e aplicáveis sobre o que a América pode fazer através das instituições internacionais. E essa mudança sobreviverá a este conflito por décadas. A China alcançou isso sem disparar um único tiro, sem mobilizar um único soldado, sem gastar bilhões em uma campanha militar. Usou uma única ferramenta, o veto, no momento exato em que causaria o máximo efeito estratégico. Militarmente moldou o campo de batalha sem entrar nele. Economicamente manteve a pressão sobre o sistema do dólar, enquanto suas próprias reservas absorviam o choque. Politicamente, posicionou-se como defensora da soberania em vez de agressora. E em termos de narrativa global, deu uma voz convincente ao ceticismo que grande parte do mundo já sentia. 4 dimensões, um movimento com um custo direto essencialmente zero. Agora, aqui está a versão honesta da contra-argumentação. A China não pode manter essa posição para sempre. A interrupção do petróleo é real. A dor econômica é real. Em algum momento, Pequim também precisará que o estreito seja aberto. Tudo isso é verdade.
Mas a pergunta que realmente importa na estratégia nunca é: você consegue aguentar para sempre? É quem fica sem tempo primeiro? A América está gastando mísseis interceptores que levam anos para serem substituídos. Está gastando capital político com aliados que querem estabilidade, não um confronto prolongado. Está gastando a paciência doméstica dos consumidores que veem os preços da energia subirem. Esses não são recursos ilimitados. O Irã vive sob sanções e pressão há mais de 40 anos. Toda a sua cultura estratégica é construída em torno da resistência. Ele não precisa vencer rápido, ele só precisa evitar perder rápido. E a China, absorvendo uma dor de curto prazo real, mas administrável, observa o relógio correr a seu favor. O veto não encerrou esta crise. Ele a prolongou. E ao prolongá-la, transferiu o custo econômico, o custo político, o custo de credibilidade, principalmente para o lado americano da equação. Foi isso que o tornou tão preciso. Sem drama, sem alarde, apenas eficaz. Daqui a anos, quando os historiadores olharem para esta guerra, eles talvez não apontem para uma campanha de bombardeio ou uma batalha naval como o ponto de virada. Eles podem apontar para uma sala em Nova York, para uma mão levantada, para uma palavra, não. Porque às vezes, o movimento mais poderoso em um conflito é aquele que não lhe custa nada, mas muda tudo.